Boa noite, minha irmã, meu irmão. Boa noite. A gente começa mais uma Academia da Alma, dessa vez com um encontro que antes não tinha acontecido, né? É verdade. Pela primeira vez eu tô aqui com a Carol, a gente vai continuar falando da maravilhosa e boa vida. E hoje é um texto bem curto até, né? É verdade. Muito bem. Tá tranquila, Carol? Tá nervosa? A gente sempre fica nervoso, né? Não tem jeito, não. Passam 5, 6, 7, mas o nervosismo é o mesmo quando a gente vai falar de Deus, Amém, né? é isso aí. É o temor, é bom de ter verdade. temor. Muito bem. Para acalmar um pouquinho mais então, vamos fazer uma oração, né? Você pode orar para começar? Posso. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, pelas vidas que estão hoje te assistindo para ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvir os Teus conhecimentos. Que eu e o Lucas aqui nos esvaziemos, Senhor, de nós mesmos, para que o Senhor se faça presente, para que o Teu Espírito Santo nos guie, Pai. E que essa mensagem, esse estudo de hoje, possa fazer transformações nos corações, nas mentes, e que seja, Senhor, o Senhor seja o centro desse estudo e dessa Academia da Alma. É o que eu te oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Bem, como a gente está falando da maravilhosa e boa vida, em todos os encontros que a gente teve aqui, a gente já teve uma caminhada de aprender algumas coisas em como a gente experimenta essa maravilhosa e boa vida, ou como a gente consegue perceber essa maravilhosa e boa vida que talvez esteja ao nosso redor. E o texto que a gente vai ler hoje é de Hebreus 13, então já te convido aí para abrir. E que é um texto bem curto, então a gente vai direto ao ponto, assim, logo nas perguntas, né? Você pode abrir Hebreus 13, a gente vai ler o 5 e o 6, tá bom? A versão que eu vou abrir aqui é a NVI. Você prefere que lê a NVI ou a ARA? Tanto faz. Acho que eu costumo ler a NVI, acho que o pastor costuma abrir a ARA. Muito bem, eu vou ler na NVI. Que diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? É um texto bem direto, eu vou ler mais uma vez para tentar fixar, para a gente absorver mais aqui nas perguntas e na conversa. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Muito bem, e aí, já com esse texto, acho que cabe a primeira pergunta que vai servir de base, né? de padrão e de chão para as outras próximas perguntas. Que antes desse texto que a gente leu, tem o versículo 1 ao 4, que vai falar de algumas orientações de como as pessoas deveriam viver, né? Uhum. E no 5 ele também fala isso, só que ele traz essa perspectiva no 5 de contentamento. Então, no 1 ao 4, assim, façam isso ou não façam isso, como muitas vezes a gente encontra no texto bíblico, né? Mas no 5 ele diz para viverem contentes ou contentados. Uhum. E esse vai ser o foco de hoje. Então, para iniciar, né, eu queria te perguntar, Carol, o que seria esse viver contentado? O que é o contentamento nessa perspectiva da gente pensar na maravilhosa boa vida? Essa palavra soou bem engraçado, né, quando eu comecei a ler, porque a gente no PG, né, o PG Root, a gente está tratando sobre desenvolver uma família feliz. Uhum. E um dos temas foi muito abordado essa palavra, contentamento. É o feliz, né? O contentamento. E aí eu fui procurar, né? Fui procurar na internet sinônimos da palavra contentamento e realmente uma das palavras que aparece, duas na verdade, né? Alegria e felicidade. Então, assim, realmente só confirmou o que eu já imaginava, né? Que contentamento ela tem esse relacionamento com alegria, felicidade, emoção. Uhum. Então, para mim, sou como isso, entendeu? Interessante. Aí... Se a gente fosse traduzir, então, vamos voltar aqui para pensar nessa perspectiva. Voltando para o texto, no versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e
vivam felizes, né? Ou vivam alegres com o que vocês têm. Exatamente. Porque Deus mesmo disse, nunca o abandonarei, nunca o deixarei. Agora eu troquei Eu a acho ordem. que abandonarei. Eu troquei a ordem, mas é exatamente isso. E é interessante, né? Porque, assim, vivam felizes ou vivam alegres com o que vocês têm, mas quando ele explica o porquê, não é porque vocês têm tal coisa, é porque Deus disse... que vocês teriam tal coisa. Nunca vocês deixarei, serem, nunca né? abandonarei. Isso Vocês aí. vão me ter, né? Isso é muito Exatamente. interessante. Bem, e aí uma outra pergunta, talvez. Será que esse contentamento, então, esse viver alegre, esse viver feliz, é possível ter isso em todas as áreas da nossa vida, talvez? É uma pergunta que desdobra dessa primeira pergunta. Olha, não é impossível, né? Mas é muito difícil, porque eu acho que cada um tem uma particularidade, né? Eu tenho dificuldade em tal coisa, você, o Lucas, né, tem dificuldade em tal coisa, você que está assistindo a gente, tem alguma área que você tem mais dificuldade. Então, assim, seja financeiro, seja profissional, seja talvez como mãe, como tio, a gente não sabe. Então, assim, é muito complicado a gente achar que vai conseguir sentir contentamento em todas as áreas, né? Acho que até humanamente falando isso fica complicado, não é impossível, né? Quando a gente entende que é Deus quem está guiando, que a gente precisa realmente, igual ele falou no texto no versículo 6, que com temor, né, a gente realmente vai, eu acredito que a gente vai realmente alcançar esse contentamento em todas as áreas, né? Deveria ser? Deveria, mas não é o que acontece na realidade, né? Mas não vejo impedimento não vejo ser impossível, como algo impossível. Engraçado, você estava falando assim de ser difícil, né, em todas as áreas. E aí eu fiquei lembrando de uma das últimas pregações que eu fiz, né? Que falava da paz com Deus, né? De Jesus trazendo paz a nós. E de alguma forma eu vejo o contentamento também nesse sentido de... além de felicidade, de alegria, mas tipo assim... Tipo descanso. Sabe? Me basta. Isso. Tô contente, tô satisfeito, né? Eu tenho um pouco também essa perspectiva. E aí talvez fique até mais fácil, né? Se não é porque eu tô alegre em tudo, talvez você falando agora me fez pensar nisso. Me fez tô pensar nisso. Por causa dessa confiança em Deus, né? Exatamente. Muito bem. Bem, a gente tem o texto de Filipenses 4, de 1 a 13. Eu vou abrir aqui só... 11 a 13. Isso, de 11 a 13. Eu vou abrir aqui só para facilitar a lembrança de todo mundo, que é Paulo também falando sobre aprender a viver em toda e qualquer situação. E talvez isso traga também essa perspectiva do contentamento. Então, Filipenses... Vou abrir aqui rapidinho. Você já pode abrir no seu também aí. Também na NVI, né, que eu estou abrindo aqui. Filipenses 4, 11 a 13, diz assim: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, o que eu estava falando aqui esse texto do tudo posso naquele que me fortalece é muito famoso, mas talvez as pessoas esqueçam a parte anterior, que tem a ver com estar em várias situações diferentes. Como que a gente pode ter esse contentamento, né? Será que Paulo tinha algum segredo, assim? O que você acha, assim, de... Por que talvez ele ter essa segurança? Ele mesmo escreveu isso, né? O temor, né? Hebreus fala, né? Com o temor de Deus. E a gente conhece Paulo, vê a história de Paulo e vê que ele era um homem temente a Deus, né? Então, assim, eu acho que o principal segredo de Paulo, vivendo essas duas vertentes, né? Tanto na fartura quanto na pobreza. No sofrimento. E lidando bem, né? Vivendo bem, mas lidando de uma forma que ele não se sentia nem deslumbrado e nem desacreditado. Eu acredito que tenha sido pelo temor, sim, que ele tem em Deus. Caraca, você falou disso, dele ficar assim, deslumbrado, né? E eu lembrei de um texto. Eu não tô lembrando exatamente eu não lembro da referência, né? Mas eu lembro que tem um texto que eles estão fazendo alguns milagres, e aí o pessoal fala que eles são deuses, assim. Júpiter e Apolo, acho que eles falam isso.
as pessoas que estão ao redor, são os deuses entre nós. E eles falam assim, não, cara, eu sou homem igual vocês, a gente está fazendo isso no nome de Jesus, de Nazaré, que vocês mataram, né? Então olha como é que era fácil, talvez eles sucumbirem ao... Caraca, olha só o que eu estou fazendo, como é que as pessoas estão impressionadas, né? Mas não, eu me ponho no meu lugar, eu sei em que eu confio e essa minha confiança nele me leva a ter o pé no chão, Exatamente. talvez, né? E também, fazendo até um parênteses, entendendo que Deus estava criando um propósito para a vida deles, vivendo todas essas etapas, né, de Paulo, no caso. Ele talvez também entendesse que a vida, por ele ter esse temor, ele entendesse que realmente Deus estava ali com ele. Então, eu acredito que fica tudo um pouco mais fácil, né? O fardo fica mais leve, o peso que a situação aparenta ter, já para a pessoa que está passando, já não fica tão ruim assim, né? Porque a gente pensa tudo, sempre pensa naquela situação também, é uma fase, vai passar, né? Então, assim, a gente como crente, né, como filhos de Deus, a gente realmente precisa pensar dessa forma. É uma fase. É difícil, mas vai passar. Eu acho que essa perspectiva que você trouxe de ter um propósito, talvez até entra já na próxima pergunta. Isso, para esclarecer sobre a ideia do contentamento. Porque assim, talvez a gente pode tentar viver um contentamento para sair de uma situação de sofrimento só, né? Então assim, poxa, eu quero viver contente, eu quero viver uma maravilhosa e boa vida. Como é que eu faço? Porque hoje eu não tenho isso, hoje eu estou sofrendo e tal. Isso é um caminho que alguém pode tentar viver o contentamento, né? Ou buscando só alegria e felicidade, ou viver de uma forma que a pessoa se baste. Mas com a frase que tu usou, assim, ele tinha um propósito, né? Ele entendendo que Deus tem um propósito com a vida dele, né? E aí foi aí que eu acredito que Paulo realmente conseguiu. E aí, trazendo para a nossa vida, tem muito disso, né? Se a gente entender o propósito que Deus tem para a nossa vida, eu acho que qualquer situação a gente talvez tiraria de letra, assim, com alguma dificuldadezinha às vezes, talvez. Mas eu acho que seria bem mais suave, né, essa caminhada aí, do que o que a gente vive hoje, que é sempre tentar segurar com as nossas mãos, controlar. A gente até tratou isso num tema que teve na Academia da Alma, que foi fazer pequenas mudanças, né? Então, assim, a gente realmente entregar todo o controle da nossa vida para Deus, confiar no processo, entender que o processo é difícil, né? Acreditar que o resultado também é algo que vai vir de Deus, porque a gente às vezes quer fazer as coisas, mas para a gente obter o nosso resultado, né? Obter o resultado que a gente quer, que vai agradar o nosso ego, o nosso ser interior. Então não é difícil, né? Mas assim, dá para fazer. E é um aprendizado, talvez, é um processo mesmo, né? Você falou agora de talvez o resultado alimentar nosso ego. Eu tava pensando, não lembro se eu falei na escola dominical, se eu falei, tu tava, né? Você deve lembrar. Que eu falei do evangelismo do pão, não sei se você lembra. Que assim, tem uma questão que eu tenho tentado bater muito na tecla, né? Às vezes a gente fica pensando, quando a gente vai cumprir a vontade de Deus, quando a gente vai fazer a missão, que o resultado que a gente vê, o resultado que a gente alcança é o que Deus quer. Então, por exemplo, a forma de fazer o evangelismo do pão. Quantas pessoas vieram para a igreja depois disso? Quantas conversas a gente teve? Eu cheguei a comentar, né? Só que a questão não é o resultado. A questão é a nossa obediência. Porque o resultado pode até alimentar nosso ego. E às vezes é bom no sentido de me fortalecer na caminhada, né? Poxa, o Senhor está confirmando. Às vezes vai me fazer mal. Vai achar, poxa, viu como eu sou bom? Então, o nosso foco não pode ser no resultado. A gente pode esperar? Até pode. Mas o foco tem que ser em obedecer, né? O Senhor mandou ir. Se Ele vai trazer gente, o importante é eu ir e dar o meu melhor enquanto eu vou, né? Então, você falando dessa questão do processo e do resultado e como isso pode afetar a gente, fiquei pensando nisso também. Que às vezes a gente pode se enganar pelo resultado. E, na verdade, a gente precisa... A verdadeira... criar expectativas, né? Exatamente. E aí é engraçado porque eu escutei uma vez uma pessoa falando que ela estava indo para um lugar, ela é crente, né? Mas ela não estava criando expectativas sobre aquele lugar, sobre aquele evento.
E aí, quem tava com ela, tipo assim, como assim? Acho que era até um retiro, é um retiro. Normalmente a gente espera coisas muito boas no retiro, né? Não crio expectativas com nada, porque assim, a gente às vezes não tem a resposta que a gente realmente quer, que o nosso coração deseja. E aí a gente tem que entender que é a vontade de Deus que está sendo feita. Se vai acontecer daquele jeito ou não, aí já não cabe mais a gente, né? Não cabe mais a gente achar que está errado ou que está certo, entendeu? Aí é só aceitar e segue o baile. E se contentar, às vezes, até no resultado que a gente acha que não é tão bom assim, Exatamente. né? Tem isso também. Exatamente. Que isso acho que faz parte desse processo que você tem falado. Muito bem. A próxima pergunta aqui, né? Esse contentamento que tem no texto, ele também vai apontar para alguns outros textos. A gente já falou de Filipenses, como um exemplo trazido por Paulo, mas também tem o texto de Deuteronômio, que a gente não vai ler agora, Deuteronômio 31 e Josué 1:5, né? Onde Deus afirma: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, que é o texto do versículo 6, né? E talvez esse é o ponto onde esteja pautado essa certeza, né? Essa tranquilidade. E aí, isso me faz pensar que talvez esse contentamento... Bem, talvez não, que a gente já respondeu, né? É verdade. Mas o texto guia a gente para entender que esse contentamento tem a ver com a certeza dessa presença de Deus, né? E aí eu queria te ouvir, assim... Como que isso pode impactar essas outras áreas da nossa vida, então, né? Essa certeza da presença de Deus, essa certeza do relacionamento com Deus. Como é que isso pode trazer esse contentamento, talvez? Olha, a gente até falou isso, né, algumas perguntas atrás, e não tem como a gente fugir muito disso. A presença de Deus, ela é algo que tem que ser a parte central da nossa vida, né? Ela tem que estar ali como a coisa principal, né? Então, assim, a palavra de Deus fala, né? Buscar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, né? Então, assim, reduzi bastante o texto, tá? Mas só para vocês entenderem... Se não entendeu, bota em câmera. Eu reduzi o texto mesmo, foi intencional. Intencionalidade, brincadeira. Mas, assim, é realmente isso, é a gente entender que a gente precisa buscar o reino de Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade, Deus ser o centro da nossa vida, para que todas as outras coisas possam ser acrescentadas. Só que a gente quer que todas as coisas sejam acrescentadas, mas a gente não está fazendo a primeira parte do texto. Entende? Então, assim, não tem como fugir. É a presença de Deus. É o relacionamento, é a intimidade, é ter a vida devocional ali, ajustadinha, no trilho, seguindo todos os dias. E não é só orar, né? Ou só ler palavra, ou só ouvir louvor. É a gente ouvir a voz de Deus, é a gente ter aquele momento de realmente a gente sentar, meditar, ouvir o que Deus tem para falar pra gente, né? É relacionamento de verdade. Exatamente, né? É relacionamento de verdade. É como se a gente estivesse encontrando com Deus todos os dias, né? É o encontro com Deus todos os dias. E isso precisa estar muito firme, né? Na nossa mente, no nosso coração. Então não tem muito para onde fugir, não tem outra resposta para dar. E aí, a partir disso, com certeza todas as outras áreas vão ser vão refletir contentamento, né, na nossa vida familiar, emocional, que hoje em dia a gente vê muito problemas emocionais, né, principalmente por conta de esses problemas que a gente veio de pandemia e tudo mais. A gente vê um número muito grande de pessoas tendo crises emocionais. Você, como psicólogo, né, você deve receber muito paciente assim. Então, eu acredito que não só como profissional, mas a gente, falando pra gente como crente, não só me tratando como um profissional psicólogo, mas a gente sabendo que a gente tem o médico dos médicos na nossa vida, né? Que é Deus. Então, assim, eu acredito que é isso. Não tem muita ramificação, não tem como firular muito, entendeu? E ele mesmo fala, vinde a mim, né? Então, acho que tem essa ideia do... eu quero me relacionar com vocês, eu ofereço descanso para vocês, eu ofereço paz, eu ofereço alegria, mas tem a ideia do venham a mim, né? E você precisa reconhecer que você precisa dele, né? A gente precisa reconhecer, porque se a gente não vai até ele, a gente continua carregando o nosso peso. É verdade. E aí... Só vai ficando mais pesado, mais cansativo.
Até quebrar a nossa coluna e sofrer. Muito bem. Então, e eu acho que isso até responde a pergunta sobre a ideia de talvez buscar esse contentamento de outras formas, né? Que acho que a gente falou um pouco atrás. Às vezes eu busco o contentamento só para me tirar da minha tristeza, me tirar de alguma situação. Mas será que quando o meu objetivo não é buscar ao Senhor, e sim buscar o contentamento, talvez, será que eu consigo viver uma maravilhosa boa vida? Se a gente olha para o texto, a gente entende que a nossa segurança de viver o contentamento vem da presença de Deus? Não. Talvez eu esteja buscando e eu consiga alcançar de alguma forma, mas como uma ilusão, como algo pontual, como algo momentâneo. Exatamente. Né? Passageiro. É exatamente isso que eu ia falar. Muito bem. Então, vamos pensar numa perspectiva contrária. Com o que a gente não pode ficar contente ou contentado com a nossa vida com Deus? Às vezes a gente acaba, de alguma forma, deixando algumas coisas passarem, né, na nossa caminhada. E a gente deixa uma coisa ou outra ficar sem ser tratada, né? Você consegue pensar, assim, alguns exemplos de, cara, a gente não pode se contentar com isso na nossa caminhada com Deus? Olha, vou ser bem sincera para vocês. Essa foi uma das perguntas que eu mais fiquei tempo tentando pensar no que responder. E assim, mas fiquei muito tempo mesmo. E depois de ler, reler, ir no texto, voltar no texto, ler Filipenses, voltar para o estudo, só vinha uma palavra na minha mente em relação a isso. É o crente que tem a vida estagnada. Né, a pessoa com a vida estagnada. Eu acho que isso é algo que realmente a gente fica paralisado e não consegue alcançar. Eu acho que realmente estagnação, aquela pessoa que vem, não se preocupa com nada, nem com trabalhar na igreja, ou nem com o irmão, ou nem perceber pequenas coisas, não conseguir, aquela pessoa que não tem a vida devocional dela, né, constante. Eu acho que isso é uma coisa que realmente só afasta. Porque para mim estagnação é inércia, né? E aí você não vai para frente, não vai para trás. É o morno, né? Que a palavra de Deus fala. Então, assim, isso para mim é muito perigoso, na minha opinião. Então eu só conseguia pensar nisso. Que legal. Eu também achei essa a pergunta mais difícil, né? E eu tava pensando assim, poxa, a minha resposta mais simples seria uma situação de pecado, mas o que eu conseguiria trazer também para aprofundar, né? O que seria cabível? Porque contentamento, a nossa carne realmente fica contentada com o pecado, mas se a gente está na caminhada, isso nem deveria ser uma opção, né? Exatamente. E aí, quando você trouxe agora, eu fiquei aqui impactado. O quanto isso é muito profundo e muito verdade. E assim, e quanto isso cabe no discipulado, né? Então, se a gente está pensando nessa perspectiva da maravilhosa boa vida, a gente está caminhando aqui nas conversas com os discipuladores, fica o convite. Não tem como não pensar agora nesse convite, né? Da gente olhar para alguém como um alvo de, poxa, eu quero ser um crente assim, eu tenho Jesus lá na frente, mas eu tenho alguns passos para dar que eu posso contar com alguém para me impulsionar. Ou então, caramba, tem alguém ali parado ali atrás que eu tô deixando para trás, mas eu posso estender a mão para puxar. Então a gente sempre tem que pensar nessas duas perspectivas, né? E aí fica o convite, assim, para você que talvez não esteja engajado no discipulado, pense em alguém, procure alguém. Para você que está engajado no discipulado, assim, como já participei do treinamento, tenho um material, mas não estou cuidando de alguém ainda, participe também. Para você que quer se engajar no discipulado de uma forma diferente, e na verdade até cabe até mais para você, por exemplo, se você se vê estagnado hoje, procure alguém para ser seu mentor, para ser sua mentora. A mentoria dentro do discipulado tem esse papel de tirar as pessoas de uma posição de estagnação para mover elas para um grau maior de maturidade, quando elas ainda não são discípulos, e cuidar dos discípulos que são discipuladores já e que já cuidam de outros. Mas se a gente fala da palavra estagnação, caraca, brilhou assim na minha cabeça. Como isso conecta muito forte, né? Quando a gente traz isso até, principalmente para a liderança da igreja, é a parte que precisa mais estar atenta
né, a esse tipo de comportamento. Porque pode ser algo que é do nosso inconsciente. Eu tô vindo aqui, tô gravando a Academia da Alma, aí daqui eu vou pro culto de quarta-feira, desço, e aí... É confortável, eu não precisar me preocupar com o outro, né? Exatamente, é exatamente essa palavra que eu ia falar. A gente sempre tentar buscar sair da nossa zona de conforto, né? Porque fica cômodo. E aí depois eu vou pro culto de domingo, sento, aí tem a escola dominical, eu participo, minha presença tá lá, check. Mas assim, qual é a movimentação fora do contexto igreja, né? Como quatro paredes, né? Instituição. Como instituição. O que eu estou fazendo lá fora, como agora realmente discípulo de Cristo, né? Quantas pessoas, além daquela que eu estou só cuidando no discipulado, aquela uma pessoa, quantas mais eu já me propus a cuidar, né? Assim, nem falo usando a estrutura do discipulado, a estrutura do discipulado, mas assim, de amor, exatamente, olhar aquela pessoa que eu fé. vejo na igreja de manhã, de repente, vou lá dar um abraço nela. Às vezes ela tá precisando, eu nem sei, entendeu? É uma pessoa que eu não tenho tanto contato, mas eu vou lá e vou abraçar. Aí tô na rua, a gente vira e mexe, tá aqui em Cavalcante, né? Esbarra por várias pessoas e a gente não dá nem boa tarde, sabe? Não tô generalizando, tem gente que faz, tem gente que não faz. Mas assim, a gente se atentar mesmo para sair dessa estagnação. Eu acho que estagnação para um cristão a gente fica doente. Né? Muito bem, então com isso, eu vou deixar a última pergunta para lá, porque tudo já foi falado. Se você não foi impactado, volta o vídeo de novo que tu ouviu errado. Eu já tô aqui, assim, mergulhando nos meus pensamentos, pensando em algumas pessoas, de como a gente pode colocar o contentamento em obedecer à voz de Deus, o contentamento em Senhor, obrigado porque eu posso ser útil, né? Trazendo de volta lá no início que você falou da felicidade, da alegria. Obrigado porque eu posso caminhar com o Senhor e o Senhor está comigo. E caramba, eu tô assim impactado de verdade, né? Eu sempre esqueço como a Academia da Alma deixa a gente assim muito mais do que a gente dá um pensa. Gás, né? Dá uma injeção de ânimo, assim, mas é muito legal. Eu tava muito nervosa, agora eu já tô tranquila. Tá relaxada agora. Pudesse ficar mais 40 minutos aqui, eu ficava. Muito bem, você que vai ver o vídeo depois ou que tá vendo o vídeo agora, você pode ficar, volta e vai de novo. Isso aí. Por enquanto, hoje a gente ora para encerrar, mas é igual os apóstolos falam assim, vamos fazer 3 tendas aqui, ó, pra gente ficar mais um pouquinho nesse lugar de glória que tá maravilhoso. Bem, amém. Muito bom falar com você, Carol. Espero que das próximas vezes você também fique um pouco mais calma, que você já esteja se sentindo assim desde o início. Vamos ver. Muito bem. Você que esteve nos acompanhando, espero que tenha sido um momento muito edificante, que tenha sido bom, que tenha sido agradável e que você se sinta contente amém. Com tudo que você ouviu, para a glória de Deus, e que você se sinta impulsionado a crer, a obedecer e a experimentar esse contentamento com a confiança de que Deus é presente para viver uma maravilhosa e boa vida. Vamos orar então? Acho que você orou no início, né? Orei. Agora eu oro para finalizar, você ora com a gente e depois a gente encerra. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz, de olhar para o texto, para perceber o Teu amor, a Tua presença, perceber que o Senhor é digno de confiança e que por isso a gente pode descansar e viver contente, entendendo que o Senhor de fato nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar e o Senhor até nos estimula a sermos fortes e corajosos, como o Senhor falou para Josué. Esse é o desejo do nosso coração e para experimentar isso diariamente nós queremos viver uma vida e uma caminhada diária, Pai, contigo, uma caminhada de crescimento, uma caminhada de maturidade, que a gente não corra o risco de se contentar em viver uma caminhada estagnada, porque isso ao longo do tempo vai nos esfriando, Pai, e a gente não quer viver frio, a gente quer viver aquecido pelo Teu Espírito Santo e contagiando com o calor da Tua palavra, do Teu amor, as pessoas que estão ao nosso redor.
Muito obrigado pela vida da Carol, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de falar contigo, de ouvir a tua voz e de compartilharmos do teu amor e da tua majestade. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau. Até mais, pessoal. Até.